Começa agora o Lola Talk, um programa que aborda assuntos sobre teologia luterana e te oferece pitadas de aconselhamento para a vida, diálogos, entrevistas, interação com os ouvintes e muita música. Escute e participe do Lola Talk todas as quintas-feiras às 14 horas na rádio lolapaluter.com.br. Boa tarde, estamos novamente aqui com vocês na rádio Lola Paluter, no programa Lola Talk, que aqui é da nossa comunidade, no bairro dos Pires, em Limeira, São Paulo, do Sino do Sudeste. Lembrando que nós sempre estamos ao vivo, todas as quintas a partir das 14. E também eu já estava com saudade, já fazia um tempinho, né, João? Boa tarde. Boa tarde, fazia um tempinho que não estávamos ao vivo nas quintas-feiras, né? Mas é isso aí, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um Lola Talk e espero que este programa seja muito edificante e supimpa a todos vocês. Vamos começar ouvindo um hino de louvor. Entrego o meu viver por amor a ti, meu rei. Meus sonhos rendo a ti e meus direitos dou. Orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Eu canto esta canção de entrega a ti, Jesus, e o que o mundo dá eu deixo aos pés da cruz. Por conhecer a ti, teu nome dar louvor, sentir tua alegria, partilhando tua dor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Tudo a ti.
Então, nós estamos ao vivo nessa tarde de quinta-feira, depois de muito tempo de não estarmos ao vivo, né? E hoje é feriado, dia de Corpus Christi. Talvez você está em casa e eu te convido agora para poder nos acompanhar, seguir conosco durante esse tempo que nós temos até as 15 horas. E como sempre aqui na Lola Talk, nós trazemos sempre um convidado que vem falar um pouquinho sobre um tema que seja importante, tanto na vida, na área da saúde, também na área da vida de fé. E assim nós temos hoje um convidado muito especial, o pastor Robson Luiz Noy. E ele daqui a pouquinho vai falar com a gente sobre o tema fé, gratidão e compromisso. E você que está nos ouvindo pode interagir também com perguntas, pode pedir também a sua música. João, explica para nós aí como é que faz se a nossa querida ouvinte ou ouvinte quer participar conosco aqui. Vamos lá então, você pode estar participando hoje tanto pelo WhatsApp, que eu já vou falar o número já, ou também pelo nosso Instagram. Você pode estar nos seguindo por lá, @lolapaluter, mandando um direct. Seja uma pergunta, uma dúvida ou alguma curiosidade sobre o tema de hoje. E motivamos a vocês que enviem o nosso link para seus contatos, grupos no WhatsApp. Lembrando que o site da rádio é lolapaluter.com.br. Nós também temos um aplicativo para Android, Lola Paluter, você pode ouvir por lá também. Motivamos a você a interagir conosco. Estamos sempre pensando em temas interessantes e relevantes, então se você quiser fazer até alguma sugestão de tema ou de pessoas para serem entrevistadas por nós, estamos abertos a isso. Então anota aí o nosso WhatsApp, 19 99763 7888. Então é isso, hoje nós vamos conversar com o pastor Robson Luiz Noy. Um pouquinho sobre ele. Nascido em 2 de setembro de 1977, filho de Erno Noy e Neuci Schlosser, ambos em memória. Com 45 anos, ele é casado com a Fátima, pai da Tainá, do Iago e do Yuri. Ele mora em Ivoti, no Rio Grande do Sul, pastor da ICLB, na função de diretor-geral da Editora Sinodal em São Leopoldo, Rio Grande do Sul. Ele estudou teologia na Faculdade Zeste, em São Leopoldo, de 1995 a 2001. Fez estágio em São João do Garrafão, Espírito Santo, e período prático habilitação pastoral em Dois Irmãos, Rio Grande do Sul. Seu primeiro pastorado foi em Alta Floresta do Oeste e também ali no Sino do Amazônia, né? Trabalhei pertinho lá, não tão pertinho, mas de 2002 a 2008. De 2008 a 2017, exerceu pastorado em Dois Irmãos, no Sino do Nordeste Gaúcho, onde também foi vice-pastor sinodal. Fez pós-graduação em assessoria bíblica, dedicou-se a essa área no CEBI, Centro de Estudos Bíblicos, até 2016, com assessorias a escolas bíblicas nos 3 estados do sul do Brasil. Entrou na Editora Sinodal em 2017, na função de gerente editorial, cargo que exerceu até 2022. Desde janeiro deste ano, exerce a direção da casa. Além da leitura e do trabalho comunitário, sua dedicação compreende hoje a criação de aves ornamentais em seu sítio, em meio ao trabalho com a natureza e com as pessoas. Ele, Robson, acredita que Deus se revela nos gestos pequenos e humildes. E você que nos ouve, fique ligadinho. Já ele vai falar com a gente. João, repete novamente aí o WhatsApp. Repetindo lá então o nosso número, 19 99763 7888. Você também pode pedir o seu hino favorito, que a gente vai tocar aqui na Lola Paluter. Então nós temos aqui o tema fé, gratidão e compromisso. Boa tarde, pastor Robson. Boa tarde. É um prazer estar com vocês nessa tarde e poder pensar um pouco sobre esse tema, né, que é tão grandioso, fé, gratidão e compromisso. Certamente. Seja bem-vindo aqui na Lola Paluter, no Lola Talk. Você já conhece, a Editora Sinodal conhece também essa rádio web, né? Então nós temos aí uma parceria muito boa. E nós aqui hoje queremos te ouvir um pouquinho. Se quiseres falar um pouquinho mais sobre você, agora no início,
também estás livre. E é uma alegria poder te rever, né? E também conversar contigo. Eu, lá foi quando? 2019, 2018, né? Pude te conhecer, né? Na comunidade, na paróquia de Dois Irmãos, quando fui para lá na função de auxiliar, né? De ajudar aí na vacância da vaga ministerial. E pude ali aprender também contigo muitas coisas importantes que hoje são muito, muito preciosas no exercício do meu ministério. Então, eu sou muito grata por tudo que pude aprender também com você naquele período. E é uma alegria te ver aqui, uma alegria poder falar e sobre um tema também muito importante, fundamental, né? Na vida das nossas comunidades, dos nossos membros. Então, é contigo agora, pastor. Tá bom, da mesma forma, pastor Elfi, digo o mesmo, foi um período muito importante, trabalho em conjunto, e hoje, então, o desafio de falar sobre, na verdade, 3 temas, mas que estão interligados, e eu digo a você, ouvinte, se quiser parar, fazer uma pergunta no meio, fica à vontade, né? Porque, como são 3 temas grandes, de repente lá no meio você quer compartilhar também um exemplo de vida, fique à vontade para compartilhar ali no WhatsApp. O pastor Elfa, então, né, ou o João, o momento aqui da minha fala, para a gente poder compartilhar também aquilo que você quer trazer para nós. A pergunta que a gente faz é: o que é fé? Essa é uma pergunta, parece tão simples, mas difícil de responder. As pessoas adultas respondem de um jeito, crianças provavelmente responderão de uma maneira muito mais simples. A partir da vida adulta, a gente tenta racionalizar, e na Bíblia também nós procuramos racionalizar em alguns versículos o que é fé. Por exemplo, em Hebreus 11, versículo 1, diz lá: a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. A carta aos Hebreus faz uma tentativa de definir o que é fé, uma tarefa nada fácil. Mas a partir da afirmação de Hebreus, nós podemos dizer que fé tem a ver com confiança. Para as pessoas cristãs, essa confiança está em Deus, unicamente em Deus, que se revela como Pai, como Filho e como Espírito Santo. E a pergunta, então, que nós nos fazemos é: até que ponto eu confio? Até onde vai a minha confiança em Deus? Não sei você, ouvinte, se já se fez essa pergunta. Até que ponto eu confio? Até onde vai a minha confiança em Deus? Porque às vezes, né, pastor Robson, a gente tem muito clara a percepção de figuras bíblicas que nos trazem essa dimensão de fé, de confiança, né? O próprio Jó, enfim, né? Viveu, experimentou situações adversas, e ali ele nos sempre, né? Até a gente brinca, tem um ditado popular, né? Que Deus me dê a paciência de Jó, né? A gente sempre brinca, exclama, né? Então, porque ele foi alguém paciente e perseverante na confiança, né, em Deus. Até se a gente segue a leitura ali de Hebreus 11, ele vai elencar alguns exemplos de pessoas que foram tementes a Deus e que serviram de exemplo, né, para nós, por exemplo, Abraão. Exatamente. E tantos outros, né? A febre a gente mede com um termômetro. Exato. Com o odômetro a gente mede a distância, mas nós não temos um femômetro para medir a fé. Então, como pessoas cristãs, de fato, nós vamos reconhecer a fé através dos seus frutos. E aí, o apóstolo Paulo nos lembra muito bem na carta aos Gálatas alguns frutos do Espírito que nós podemos dizer, frutos também
então, da fé? Amor, alegria, paz, bondade, fidelidade, domínio próprio, né? São alguns deles, mas nós podemos ajudar e elencar mais alguns, por exemplo, humildade, solidariedade, e eu trago um desses frutos da fé que para nós é importante também no dia de hoje, que nós queremos refletir, que é a gratidão. Ou seja, fé e gratidão estão ligadas. Não tem como separar essas duas coisas. Quer dizer, fé e gratidão, elas andam juntas, né? Como se fossem irmãs gêmeas. Então, a gratidão, para ajudar na reflexão do que representa a gratidão, eu faço uso de um livro com o título A Arte da Gratidão. Foi publicado aqui na Editora Sinodal em 2021. E lá nesse livro, os dois autores lembram muito bem que a palavra gratidão, ela vem do latim e traduzindo, então, graça. Gratidão vem da palavra graça. Tem a ver, então, como fruto da fé, com tudo aquilo que é de graça. E de graça é o contrário de com custo. E aí a gente lembra o individualismo exacerbado, também o capitalismo sem freios, atrapalha o reconhecimento do valor de um obrigado, graça. No dia a dia, parece que quase tudo tem preço, né? Então, a gente hoje tem dificuldades, muitas vezes, de dizer, olha, muito obrigado, né? Pelo menos há um tempo atrás, e em algumas famílias ainda é muito presente isso, uma das primeiras palavras, né, que as crianças são ensinadas a dizer é justamente obrigado. É ali que começa, né, o ensino da gratidão, e de fato a gratidão ela precisa ser vivida diariamente, né, e é assim que vai se transformar num fruto da fé. Por outro lado, a pessoa egoísta, ela é extremamente ingrata, não porque ela não gosta de receber, mas porque ela não gosta de reconhecer o que recebe do outro. Então, a gratidão, ela nos ajuda muito a viver como um presente, uma dádiva. Esse é o profundo sentido de viver como graça, de graça. Tinha um professor numa universidade de Notre Dame, no século XX, Henry Nouwen. Ele dizia que agradecer pelas coisas boas que acontecem na vida é fácil, mas agradecer por tudo em nossa vida, tanto pelas coisas boas como por aquelas coisas difíceis, pelos momentos de alegria, mas também pelos momentos de tristeza, pelos sucessos, pelas falhas, pelas recompensas e também pelas rejeições, isso requer um trabalho muito forte, né? Então, no momento em que a gente consegue não separar a vida, né, em aquilo que me é favorável e aquilo que não é favorável, então, de fato, a gente consegue também ser grato por todas as coisas e não só por aquilo que me é favorável. E a gente sempre tem aquela máxima, né? Eu só agradeço o que é agradável a mim, né? O que veio de encontro ao que eu estava esperando, ao que foi bom, né? Eu sempre lembro, o pastor deve saber melhor que eu, do hino Graças Dou por Essa Vida. Ele foi escrito num contexto de dor e sofrimento, né? Se não me falha a memória, um pai, né, que perde os seus 3 filhos, então ele escreve esse hino, né? Então, se a gente canta o hino, a gente pensa, puxa, né, é a expressão máxima de fé e gratidão a Deus em meio ao sofrimento, à dor e o luto, né? Então a gente associa muito a gratidão a dar graças quando tudo vai bem, né?
Mas também tem esse convite da gente agradecer, mesmo que as coisas não estão indo bem, a gente também ter essa clareza de poder também ali render graças, né? Sim, a gratidão é justamente isso, reconhecer a mão de Deus nos mais simples detalhes da nossa vida, né? Sempre digo como seria bonito se nós tivéssemos a coragem e a humildade de reconhecer que a mão de Deus nos conduz, né? Então, e se ela nos conduz, não vai ser só um momento bom, né? O próprio Jesus nos lembrou que vocês vão passar por aflições nesse mundo, né? Mas tende bom ânimo, eu venci o mundo por vocês, né? Então, a gratidão, ela vai para além daquilo que nos é favorável. E nesse sentido, é um fruto da fé, com certeza. Não é algo que a gente tem porque estudou, por exemplo. A gratidão, ela brota como experiência da nossa fé. E esse é um grande desafio também, da gente agradecer. A gente tem facilidade em pedir, né? Mas agradecer é mais difícil. A gente lembra a história dos leprosos, a história bíblica, né? Jesus cura todos eles, mas apenas um volta para agradecer a cura, né? É muito significativa essa história bíblica. Apenas um volta e reconhece Jesus também como o Salvador, né? Os demais provavelmente ficaram felizes que foram curados, mas não tiveram a grandeza de mudar o seu caminho, voltar e dizer muito obrigado. Isso é uma história, né, para a gente ilustrar um pouco o desafio do que é gratidão. E a terceira a palavra que a gente liga, então, com fé e gratidão é o compromisso. Eu digo que o compromisso vem quase como uma sequência. Essa fé, essa confiança plena em Deus, que tem como um dos seus frutos a gratidão, leva o ser humano a um compromisso, por natureza, né? Se a gratidão é um fruto da fé, o compromisso é uma consequência da fé. O compromisso com Deus leva o ser humano a um compromisso com aquilo que o rodeia. Então, a natureza e também as pessoas à sua volta. Nós não somos seres isolados, nós vivemos em sociedade. E também na fé nós somos convidados a vivê-la de forma tanto individual quanto também comunitária, né? Seria muito fácil a gente viver apenas de forma individual. O desafio é justamente viver a fé de forma comunitária, no encontro com o outro, no encontro com a pessoa que pensa diferente de nós também, e que muitas vezes nos desafia, nos faz pensar, né? E aí esse compromisso, que eu digo então que é uma consequência, me parece que ele tem 3 caminhos. O meu compromisso de fé se dá através do meu tempo, segundo, dos meus dons, e terceiro, através dos meus bens, né? O tempo, os dons e os bens. E sobre essas 3 palavras eu gostaria de refletir um pouquinho mais agora, então, logo na sequência. Então, quem sabe a gente ouve um hino e já na sequência retornamos para continuar a reflexão? Graças dou por essa vida, pelo bem que revelou. Graças dou por meu futuro e por tudo
nosso, pelas bênçãos derramadas, pela dor e na aflição, pelas graças reveladas, graças dou por teu perdão. Graças pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas no caminho e os espinhos que elas têm, pela escuridão da noite, pela estrela que brilhou, pela prece respondida e a esperança que falhou, pela cruz e o sofrimento e a feliz ressurreição, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida e o consolo que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre graças hei de dar. Graças dou, graças dou, graças dou, graças dou, graças dou, graças dou. Então voltamos aqui com o nosso convidado dessa quinta-feira, o pastor Robson. E você que está nos ouvindo, se quiser interagir conosco, pedir um hino ou mandar aí o seu comentário, a sua pergunta, João? Reforçando então, você pode estar participando conosco através do Instagram, @lulapaluter, ou do nosso WhatsApp, 19997637888. Então continuamos novamente com o pastor Robson. Então, se a gratidão é um fruto da fé, o compromisso é uma consequência, e esse compromisso ele se dá em 3 caminhos. Como eu disse antes, o primeiro é através do nosso tempo. No aspecto da fé pessoal, nós dedicamos tempo, sim, para a fé. Nós dedicamos tempo para meditação, para oração, para leitura bíblica. É um tempo sagrado de reflexão, de restabelecimento das forças, de fortalecimento da própria fé. É muito bom quando as pessoas conseguem, todos podem, né, fazer isso, mas é bom quando a pessoa, de fato, ela faz isso, ela tira um tempo, tanto faz se é de manhã, de meio-dia, de noite, para fortalecer a sua fé. Né? Como as pessoas que estão ouvindo agora, justamente, eu acompanho o Lollapaluter durante o dia. É um tempo sagrado de restabelecimento das forças. Mas também no aspecto da fé comunitária, imaginem se as pessoas não dedicassem tempo para a fé, para a igreja. Não haveria, por exemplo, trabalhos sociais, não haveria, na verdade, nem comunidade. Né? Nós voltamos aqui ao fruto da fé, chamado gratidão. Né? É importante dizer muito obrigado às pessoas que dedicam seu tempo para o trabalho comunitário. Eu disse isso antes e quero repetir, né? Nós com facilidade pedimos, com
com a mesma intensidade, a gente precisa fazer com que o agradecimento faça parte da vida da igreja, sem que seja necessário acontecer isso em público, né? Não é para aparecer, não, mas ele precisa vir como resposta do coração. Então, o tempo torna-se um compromisso com o reino de Deus. É espontâneo, mas também requer dedicação, né? Todos nós sabemos disso. Quando a gente dedica um tempo, tanto para nossa fé pessoal ou também para a fé comunitária, a gente não faz de qualquer jeito isso, né? É um tempo espontâneo, mas que requer muita dedicação. E um exemplo vem também de Jesus, né? Onde ele mesmo se retirava para orar. Ele tinha esses momentos, Exato. né, de poder estar mais próximo, né, estar em comunhão com o Pai. Imagina se Jesus fazia isso, né? Por que nós não vamos fazer, né? Exatamente. É uma necessidade, né? Torna-se algo necessário em nossa vida. E a gente não vai fazer isso só quando a gente precisa, mas a gente precisa fazer com que isso se torne algo diário, realmente, em nossa vida. O segundo compromisso nosso se dá através dos nossos dons. Eu lembro aqui a palavra do apóstolo Paulo em Romanos 12, versículos 4 a 6, ele diz assim: porque assim como num só corpo nós temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Temos, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Romanos 12, versículos 4 a 6. A partir dessa palavra do apóstolo Paulo, a gente pode dizer assim: os dons, eles se completam. Deus concede diferentes dons aos seus filhos e às suas filhas, e quando os dons são de fato assumidos e vividos, a vida se torna plena, abundante, ela se torna dinâmica, também a vida comunitária. Por outro lado, quando os dons não são reconhecidos, ou vamos usar mais uma parábola bíblica, quando os talentos são enterrados, então a vida se torna mais lenta, pobre, cansada, doente. Imaginemos se todos tivéssemos os mesmos talentos, né? O que seria do mundo? Se todos gostassem de matemática, não teria graça. Se ninguém gostasse da lavoura, o que seriam das plantações de laranja aí em São Paulo, né? Por isso eu repito, os dons, eles se completam, e a ninguém foi dado somente um dom, mas eles precisam ser lapidados ao longo da vida. E ao mesmo tempo que são lapidados, eles precisam ser colocados a serviço da vida, em prol da fé. Eu lembro de um médico cardiologista aqui do Rio Grande do Sul, que antes de uma cirurgia ele convida seus colegas para uma oração. Não é uma imposição, ele convida, mas ele não inicia a cirurgia antes de fazer uma oração. Por que ele faz isso? Além do gesto de humildade, o médico reconhece que seus dons estão a serviço de Deus no compromisso com a vida em prol da saúde. E assim nós certamente temos muitos outros exemplos para citar, né? Então, realmente, nós temos muitos dons que nos foram dados e nos são dados por Deus. Então, no momento em que a gente coloca esses dons a serviço da vida, a serviço do bem, de fato nós temos um mundo melhor, né? Se hoje a gente tem tanta coisa ruim, a gente deveria se perguntar, poxa, mas o que está acontecendo? A gente está usando de fato os dons para a promoção da vida? Ou a gente usa os dons a refletir, realmente. Ou a gente está usando os dons para quê, né? Só em benefício próprio ou do quê? Mas dons todos nós temos, e muitos. Às vezes a gente fica, né,
As pessoas ficam na dúvida, será que realmente eu tenho um dom? Qual será o meu dom, né? Ou pessoas que têm, mas também ficam um pouco tímidas, né, em colocar esse dom à disposição, né? Então nós temos pessoas que também vivem esse dilema, né? Às vezes até querem colocar esse dom, né, à disposição, mas também não sabem qual é o dom, né? Ou de fato se é um dom também. Mas esse já é um outro assunto, né? Mas assim, sempre vem essa reflexão. As pessoas, às vezes, né, eu me deparo com isso assim, as pessoas vêm conversar e dizem assim, pastora, mas eu não sei qual é o meu dom. Será que eu tenho um dom, né? Então, Sim. mas eu sempre acredito também que o dom é uma pedra preciosa, exatamente, precisa ele vai ser sendo lapidado. lapidado, né? E se Deus nos ajuda, né, com muita clareza a percebê-los. E o compromisso, então, com a fé, que citei antes, ele se dá, então, com o tempo, os dons, mas também com os bens. Aqui nós pensamos na oferta, que também é chamada de contribuição. Esse é um tema bíblico extenso que nós precisaríamos de muito mais tempo para refletir e estudar, não é o caso nesse momento. Mas eu quero apenas trazer uma palavra aqui que, pelo menos para mim, assim, ela norteia todo esse tema, que é do apóstolo Paulo em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Ele diz assim: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Então, essa palavra, ela deveria acompanhar o tempo inteiro a vida da gente, né? Ela vai para além daquilo que o povo de Deus experimentou no Antigo Testamento, que era a lei. No Antigo Testamento prevalecia a lei, o dízimo, a obrigação, né? E o apóstolo Paulo diz, não por obrigação, nem com tristeza, né? É justamente contribuir segundo tiver proposto no coração. Aqui não tem quantidade, porcentagem. É realmente aquilo que brota do teu coração, como sinal de gratidão. A gente volta de novo, por isso disse fé, gratidão e compromissos, elas estão ligadas, né? A partir da fé cristã, nós passamos da lei ao evangelho, né? Então, a gente supera aquilo que é obrigatório para aquilo que vem do coração. E o compromisso com os bens, através de uma oferta livre, espontânea, com alegria, é aquilo que a gente vê, então, nas palavras do apóstolo Paulo aos Coríntios. Esse é um desafio para cada um de nós. É um desafio pessoal, mas também é um desafio para a igreja, né? Não é fácil passar da lei ao evangelho. Liberdade, espontaneidade, com alegria, deveriam nortear a contribuição de toda família, de toda pessoa cristã, de toda comunidade cristã. Eu me lembro uma vez que, por um acaso, eu estava passando na secretaria, quando eu estava numa das paróquias onde trabalhei, e alguém veio bravo e disse, olha, eu quero pagar essa contribuição aí que eu tenho que fazer. E aí, como eu estava passando ali, eu disse, olha, vamos sentar, vamos conversar um pouquinho. Eu disse, pega esse valor, eu não sei nem quanto era, eles botam no bolso, leva para casa, né? Não faz dessa maneira, porque não é essa maneira que Deus aceita, né? Então, a gente vai lembrar, por exemplo, a oferta de Caim e Abel. Exatamente, eu ia lembrar. Caim e Abel é o exemplo disso, né? Quer dizer, um faz por obrigação e, né, de qualquer jeito, né? De qualquer jeito, exatamente. Inclusive o texto bíblico diz isso, né? Não fez isso com carinho, né?
Enquanto E que o outro Abel que eu acho escolhe ali o melhor cordeiro, né? O que mais gordinho, o de pelo mais branquinho, enfim, né? Então Caim vai lá e só pega o que ele tem e o Abel, deposita ali, né? ele pega aquilo de melhor que ele tem, né? Ele faz isso, não tem nem quantidade, não se fala nisso lá. Uhum. Ele faz isso realmente como sinal de gratidão, né? A gratidão a Deus. E é isso que Deus quer, né? Então eu disse para esse senhor, conversamos sobre esse texto, eu disse, leva de volta para casa e quando o senhor achar que quer fazer essa oferta de forma espontânea, né? Com amor, com gratidão, aí o senhor faz. Não adianta fazer ela por obrigação, com raiva, porque não é uma oferta sagrada, né? A oferta é sagrada para quem o faz e também para quem recebe. A gente não pode esquecer isso. Por isso é tão importante esse compromisso que surge a partir da fé. Porque é bem diferente, né, Pastor Robson? Às vezes tem alguns lugares que pessoas compreendem como se fosse quase como uma mensalidade. Eu estou pagando porque eu quero receber um serviço da minha comunidade. Mas é justamente o contrário, né? A comunidade não é clube, não é uma sociedade, mas é a expressão máxima na comunhão com Deus, né? Com o próximo. E daí devem brotar, né? Essa nossa vontade de ofertar, e sempre ofertando, né? De coração, né? Exatamente. Tem experiências muito bonitas, né? Também na igreja, isso certamente é fruto de muita reflexão, de muito trabalho nas comunidades, né? Eu lembro gestos, por exemplo, de levar a oferta ao altar, né? E agradecer a Deus por isso, são gestos que vão também ensinando desde pequeno, né, as crianças. E volto a repetir, né, que então esse compromisso ele brota como sinal de gratidão, né? Então eu disse antes, se a gratidão é um fruto da fé, então aqui de novo o compromisso ele brota como sinal da gratidão. Nesse sentido as três palavras estão interligadas, né? E a gratidão, né, ela vai permear também a vida, né, da pessoa cristã, da comunidade cristã, que se firma sobre esse preceito, né, a gratidão a Deus, né, por tudo o que Deus realizou e vai realizando. Então, se a gente olha aqui para o bairro dos Pires agora, quantos anos, né, agora e já temos como testemunho, vamos para os 150 anos de fundação. E a gente pensa no trabalho daquelas pessoas lá no início, né? Antes de terem um templo, antes de terem aqui um pavilhão para fazer as suas atividades, né? As suas, enfim, né? Os seus almoços, a sua vida comunitária. Então a gente olha sempre para o início, né? E consegue sentir gratidão também, porque ali foi posto muito à disposição de Deus, né? Ali esteve esse compromisso de fé e gratidão, né? Ali na verdade, né, se firmou, né, a partir do que Deus nos dá. Nós também queremos agora louvar, nós também queremos dar ações de graças, né? Então a história das comunidades, elas surgem desse compromisso, dessa fé, né, a partir da gratidão. E é importante isso que você reforça, pastor Elfa, é muito importante porque quando a gente olha, de fato, então, para trás, olha no retrovisor, né, a gente vai também ser mais feliz com aquilo que a gente tem, né? A gente vai, de fato, sentir gratidão e vai ser grato por aquilo que a gente tem. Isso na comunidade, por exemplo, né? Se hoje se tem uma igreja, se tem um local para se reunir, então isso vai ser um motivo de gratidão, né? Porque pessoas dedicaram seu tempo, seus dons, seus bens, né? E se comprometeram
para que hoje se tenha aquilo que a comunidade oferece. Mas também na vida pessoal, é muito importante isso, eu quero reforçar isso, que a gratidão, ela nos torna pessoas melhores, no sentido de que a gente consegue ser feliz com aquilo que a gente tem. Se a gente não é grato, parece que nada tem valor, né? Nada que você tem chega, né? Então você sempre está em busca de algo novo, mas não consegue ser feliz com aquilo que você tem, com aquilo que você alcança. Então a gratidão, ela te traz isso, assim, ela te traz felicidade por aquilo que também foi alcançado, né? Ou às vezes nem foi alcançado, mas o caminho que você trilhou já bastou, né? Então eu lembro sempre de uma família que eles queriam ir para a praia e o carro estragou no meio do caminho, e eles voltaram então para a cidade rebocados. E conversando com eles, assim, nenhum deles estava chateado, né? Nenhum deles. A gente poderia imaginar, poxa, que férias frustradas, né? Mas eles estavam bem felizes e rindo, e aí me chamou a atenção, uma das pessoas dessa família disse, olha, a gente viu tanta coisa bonita nesse caminho de ida e de volta, e já valeu a pena. Não chegamos ao nosso destino, mas a viagem foi boa. Foi muito prazerosa, a gente tirou tempo para conversar, riu, contou piada, né? Então, valeu a pena. São pessoas que são pessoas gratas, né? Não deu certo, afinal, não deu, o final não foi aquilo que se preparou, mas foram gratos por aquilo que eles viveram, né? Então, a gratidão, ela nos torna pessoas melhores nesse sentido. E ser pessoas gratas também nos religa de novo essa comunhão com Deus, né? Nos faz também enxergar na dimensão que Deus enxerga. Porque se tudo que Ele fez continua sendo bom, né? Agora eu também preciso enxergar nessa mesma dimensão, enxergar o amor de Deus nas pessoas, na criação, né? E fazer disso também, né, um motivo de gratidão, um motivo de compromisso também, né? E em continuar fazendo com que as pessoas e a criação continuem sendo boas, né? Continuem sendo valorizadas, cuidadas, dignificadas nesse sentido. Exatamente. Eu finalizo, então, esse momento, assim, também de trazer algumas palavras, finalizo a minha fala, mas, na verdade, não a reflexão, né, porque a reflexão segue conosco, mas dizendo assim que fé, gratidão e compromisso, quando elas estão presentes e fortalecidas na vida da gente, o reino de Deus cresce em sinais muito visíveis. Essa palavra eu quero compartilhar, então, nesse momento com você. Quando fé, gratidão e compromisso estão presentes e fortalecidos na vida da gente, tanto na vida pessoal quanto também na vida de uma comunidade, o reino de Deus cresce em sinais visíveis. E assim, né, também nós sentimos, né, de certa maneira. E vivenciamos também muitas coisas boas em comunidade, né? Pessoas que se doam, desde corte de grama até a pintura, a fazer algum serviço, né? Para também criar ali na comunidade um ambiente acolhedor, né? Pessoas que se doam no serviço de um almoço, na preparação de um almoço, na compra desses alimentos, em tudo, né? Então, eu dou graças a Deus e louvo muito por estar na comunidade dos Pires, porque aqui a gente experimenta uma vivência de dons muito viva, né? E essa comunidade ficou 6 meses, né, irmão? Sem pastor, né, na busca por um ministro. E nesse tempo a liderança, ainda, né, pós-pandemia, com essa dificuldade,
a liderança conseguiu manter a comunidade unida, né? Manter os seus cultos funcionando, né? Enfim, as suas programações, e tanto aqui quanto em Ribeirão Preto. Então, aí que vem a beleza, né? De assumir, né? Esse compromisso que vem da fé, colocar esses dons, porque cada um tinha a sua vida, tem o seu trabalho, tem o seu compromisso de trabalho com a sua família. Então, também deixa esse campo para que também o compromisso de fé seja ali edificado. E eu vivo assim uma experiência muito abençoada aqui em Pires, e sempre me remete lá à minha lembrança de infância, né? Fazia tempo, muito tempo, que eu não via os dons sendo colocados de uma maneira tão viva, né? Como eu tenho visto. E aqui também nós experimentamos isso. Agora faz pouco tempo também fizemos umas reformas aqui. Então sempre os membros da comunidade acompanhando, vindo, orientando, doando seu tempo para ver se estava tudo certo na compra de material. Né? Então a gente via também que as pessoas fazem, né? Os membros fazem essa dinâmica também por amor, né? E por expressão da sua fé. Então tudo isso também, de certa forma, a gente pode dizer que é uma contribuição, né, Pastor Robson? Com toda certeza. A contribuição, né, como eu disse antes, ela se dá com o tempo, né, com os dons e com os bens. Então, o tempo dedicado, ele é precioso, né? E nesse trabalho que você cita, o trabalho comunitário, também o trabalho de visitação, né? Então, a gente sabe que numa comunidade tem pessoas que gostam de fazer uma visita para uma pessoa doente, que visitam uma família que nasceu um nenezinho e assim por diante. Quer dizer, esse trabalho, esse tempo dedicado é uma contribuição gigante, muito importante, né? Sempre digo, não se mede a contribuição apenas em moeda, né? Se mede, sim, com o tempo dedicado, com os dons dedicados pela causa de Deus. E os bens, eles são uma consequência. São uma consequência, não são não vem em primeiro lugar. Se eu dedico o meu tempo, se eu entendo que meus dons estão a serviço da vida, então os bens são uma consequência. Nós agradecemos, Pastor Robson, pela disponibilidade, né? A gente sabe que também o teu tempo não é tão fácil assim, né? De arrumar uma brecha na agenda, mas agradeço muito. E também poder te rever, conversar sobre um tema tão relevante. E desde já também fica um convite para a gente pensar, quem sabe, numa formação de lideranças para a comunidade, né? Para que você possa trazer esse tema né, na sua amplitude, né? Para que a gente possa se instruir, né? E também conhecer um pouco mais. Agradeço, Deus abençoe, continue te abençoando, agora também aí na editora, e abençoe também a família. Um abraço na Fátima, nas crianças, a Tainá de repente não lembra mais, né? Mas os meninos eu ainda nem conheço, mas a Tainá eu lembro quando ela era pequenininha, tinha uns 5, 6 anos por aí, né? Nessa faixa de idade. Exato. Deus, então, continue abençoando e conduzindo a família, o trabalho, também no ministério pastoral. Muito obrigado por esse espaço, pelo convite. E estamos aqui também na editora a serviço da palavra, a serviço da vida, a serviço do reino de Deus, e tudo que a gente puder fazer e estiver ao nosso alcance, contem conosco. Muito obrigado, e Deus abençoe a você, e Deus abençoe também, de um modo muito especial, também a comunidade de Pires e nos seus arredores também. Amém. Aproveitando que o chefe esteve presente, vamos ouvir sobre a editora Sinodal. Editora Sinodal, a serviço da palavra, em parceria com a Lola Paluter. Você conhece a editora Sinodal? São 94 anos de história a serviço da palavra escrita. Somos uma editora cristã ligada à Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil.
Nossa tarefa é promover a reflexão teológica, estimular a educação cristã, contribuir para a formação de lideranças e auxiliar pessoas através do autoconhecimento. Todos os anos alimentamos o mercado editorial com mais de 180 mil exemplares de livros. Acesse editorasinodal.com.br. Editora Sinodal, a serviço da palavra. Ler é um remédio para a alma. A Editora Sinodal ajuda você na escolha do próximo livro. Você gosta de ler? A Editora Sinodal ajuda você com literatura cristã para fortalecer sua fé. Se escrever é como pilotar um avião, ler é poder viajar. Editora Sinodal, a serviço da palavra. Então, lembrando, hoje à tarde nós temos compromisso, as senhoras aqui da UASE têm compromisso com as servas aqui da Congregação Cristo em Pires, da nossa irmã Ielbe, com o tema Mulheres nas rédeas da tecnologia. Então nós estaremos daqui a pouquinho ali. Abraço ao pastor Jorge, família, a congregação da Ielbe. Aqui o pastor Robson, que continua conosco ainda aqui nos ouvindo, aqui a luterana de confissão, que somos nós, fica de um lado do morro e a Ielbe fica do outro lado do morro. Então somos vizinhos aqui. Então, logo mais estamos lá. João, convite para os jovens. Convite para os jovens. Amanhã à noite nós teremos um encontro, 7 horas da noite, 6h30. Pode chegar às 7, tá tudo certo. Vamos ter um Stockbrot, fogueira, vai ser bem bacana. Então, se você está ouvindo, se o seu filho está ouvindo, leva ele que vai ser bem bacana. Traz ele para cá, vem com ele. Às vezes é meio tímido, né? Traz ele, vamos lá. Traz aqui, vai ser um momento bem bonito também de palavra, louvor. E estou curiosa para conhecer o Stockbrot, vamos lá. E lembrando também que domingo nós temos culto em Ribeirão Preto, às 10 horas da manhã, com Santa Ceia e culto infantil. E no sábado temos culto com Santa Ceia às 19 horas aqui em Pires. E assim, na próxima semana, nós já te convidamos a novamente nos ouvir nesse horário, das 14 às 15 horas, aqui no Lola Talk, na Rádio Lola Paluter. E assim nós agradecemos a vocês que estiveram conosco nesse tempo, nos ouvindo e também aqui aprendendo sobre esse tão importante tema de hoje. Agradecemos a vocês e também rogo para que a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo esteja com cada um e cada uma de vocês. E é isso, João. Por hoje é só? Por hoje é só. Vamos ficando por aqui. Um abraço a você que nos ouviu e um abraço especial para a Francis que nos ouviu. Desejo um abraço ela a todos. sempre está na escuta. Sempre está na escuta. E ela pediu um hino para finalizar, então vamos ouvir. Te agradeço. Até a próxima. Por tudo o que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo o que tens feito, por tudo o que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço.
satisfazer por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Todo o meu ser te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em nosso lugar. Eu te agradeço. Eu te agradeço. Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, Senhor. Te agradeço.